Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol. Eu tô gravando esse vídeo hoje para compartilhar com vocês qual foi a minha formação, né? Qual é a minha trajetória como profissional e por que eu faço o trabalho que eu faço hoje em dia. Então, eu vou tentar ser o mais sucinta possível e o mais certeira possível no que eu vou falar, mas eu quero trazer também uma ideia de como toda a trajetória da nossa vida, ela constrói a nossa personalidade e ela alimenta o que a gente faz, como servir no mundo, né? Sempre fui uma pessoa muito estudiosa e sempre gostei e amei muito estudar. E desde pequenininha eu sempre tive uma adoração por ficar no colégio, gostava muito disso. E eu lembro que eu gostava muito de escrever. Eu teve até um concurso na terceira série de escrita que eu escrevi uma novela, uma história e esse concurso ganhou uma premiação. Eu tive depois um concurso na quarta série que eu também ganhei, tudo escrevendo, né, projetos de escrita. Isso foi uma coisa que me acompanhou assim até mais ou menos os meus 10 anos por aí. Depois eu comecei a me tornar uma leitora e também meu relacionamento com a leitura e a escrita foi se afastando e foi ficando bem mínimo, né? Mas sempre eu sentia aquele desejo de retornar, de seguir me relacionando, de seguir me relacionando. Então eu alimentei essa falta, né, por muito tempo, até que eu, aos 17 anos, tive a oportunidade de fazer vestibular e me inscrever numa faculdade particular e eu estudei para me tornar uma comunicadora. Então, bacharel em comunicação social com ênfase em jornalismo. Esse é o meu diploma, né? E esse diploma eu tive, né, na ESPM de Porto Alegre. Foi maravilhoso ter feito jornalismo lá. E eu tive a oportunidade, enquanto eu estava na faculdade, de fazer intercâmbio. Então eu estudei 6 meses em Portugal, em Coimbra. E além de estar lá em Coimbra, em Portugal, eu também aproveitei a oportunidade de estudar espanhol lá na Espanha. Ganhei uma bolsa, né, apliquei e ganhei uma bolsa, estudei espanhol lá na Espanha por um mês. Depois eu voltei e segui minha faculdade. Na faculdade fiz um monte de coisa, inclusive viajei a trabalho dentro do projeto da faculdade. Então eu pude vivenciar muitas coisas enquanto eu estava estudando e botar muito conhecimento em prática. E me tornei, sim, uma jornalista. E o que eu mais fiz a partir do momento que eu me formei, em 2015, final de 2015, que eu defendi meu TCC, eu trabalhei majoritariamente com a assessoria, né? Então, eu trabalhei com projetos de comunicação para instituições e também para o Estado. Bom, nesse meio tempo, entra uma outra parte que eu acho legal de contar, que eu sofri um assédio dentro do meu trabalho e desse assédio também me recordei de coisas que tinha vivido no meu passado relacionado a abusos, né? E eu abri esse tópico na minha vida depois que eu tinha me formado, para poder trabalhar isso com terapeutas, poder trabalhar e tirar essa tristeza de dentro de mim. Nesse caminho foi quando eu me firmei muito mais na minha espiritualidade e busquei a minha espiritualidade para fazer esse processo. E foi aí que eu comecei a estudar dentro da espiritualidade, né? E eu comecei na Umbanda e a partir da Umbanda eu fui para o paganismo. A partir do paganismo eu fui para o xamanismo. Então eu tenho essas 3 forças pulsantes dentro de mim. O xamanismo, ele é uma forma, o yoga, ele é uma forma de xamanismo, né? Principalmente o yoga que eu estudei nesse meio tempo, que é o Tantra Yoga, que é o yoga underground, é o yoga da galera roots, que não segue então o Vedanta necessariamente
e que tem aí a sua liberdade em relação ao relacionamento com o corpo, de uma forma mais fluida e intuitiva, que era o que eu estava buscando para acessar meu corpo, as memórias do meu corpo e transformar dentro de mim mesmo. Nesse caminho, eu fui apresentada a círculos de mulheres, nesse meio tempo. Então, o primeiro livro relacionado à sabedoria do corpo feminino que eu li foi em 2011, que foi o Mulheres Correm com os Lobos. Desse livro em diante, eu comecei a acessar mais conteúdo e a partir de 2017 eu comecei a frequentar círculos de mulheres. Esses círculos, eles fizeram muita diferença para mim, no sentido de que eles despertaram dentro de mim a mulher que existia dentro de mim e me ajudaram a me fortalecer enquanto pessoa. Esse caminho é um caminho muito comum dentro do xamanismo, né? Dentro do paganismo, dentro do xamanismo, que é você se unir com outras mulheres, se unir com ervas, se unir com ritualísticas para entender mais sobre você mesmo e o que você está fazendo nesse planeta. No meio do caminho, larguei pedi demissão do meu emprego como jornalista e com o meu parceiro a gente foi morar nos Estados Unidos. Primeira coisa que eu fiz lá nos Estados Unidos foi começar a trabalhar como babá e estudar para ser doula, que era uma coisa que já estava muito forte dentro de mim, que eu estava já sentindo que eu precisava fazer, e foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei nos Estados Unidos, fazer a minha formação para doula de parto e pós-parto. Lá nos Estados Unidos também, eu conheci mais professores do xamanismo, e também do yoga. Então eu fiz formações nas duas coisas, né? Depois eu fui passar um tempo no Canadá, avancei mais ainda na questão da meditação, então eu fiz mais um módulo, né, um estudo em cima da meditação. Fui para o Peru, conheci um professor de xamanismo, voltei para o Brasil, me organizei internamente e voltei para cá, para o Canadá, que é onde eu estou fazendo mais uma das minhas formações dentro do xamanismo e também mais uma formação como profissional da comunicação, que engloba o que eu contei para vocês lá no início, que engloba essa vontade de me reconectar com a escrita e com a leitura. Já faz, então, desde setembro de 2021 que eu estou estudando aqui em Kelowna, num curso que se chama Writing and Publishing Diploma, que é um curso para você trabalhar editando, escrevendo ou elaborando livros, revistas, conteúdos, sites, arquivos de saberes, né? De opiniões, de escritas, enfim. E eu tô amando estudar isso, eu tô escrevendo muito ultimamente, tenho trabalhado com isso. E além disso, eu tô também nesse caminho do cacau, que é um caminho que foi a outra coisa, que uma coisa vai conversando com a outra, porque elas são muito fluidas, e o cacau entra dentro do meu trabalho como doula, de parto e pós-parto, ele entra dentro dos princípios da yoga, ele entra dentro do que eu busco como uma mulher que estuda as ervas, né? Então o cacau, ele tem essa força, né? E também eu tô aprendendo agora sobre a cosmovisão maia, que é a cultura que mais está atrelada espiritualmente ao cacau, no sentido da trajetória e firmeza espiritual que o cacau tem no planeta. Depois eu posso abrir um pouco esse assunto, né, com vocês. Mas, assim, conversa com o bando, conversa com o paganismo, conversa com a yoga, conversa com essas outras vertentes que eu já vivenciei, né, e que eu vivencio agora profundamente, fundindo todas essas coisas. Minha escrita é sobre isso, meus vídeos são sobre isso, é por isso que eu sou uma doula dessa forma, né? É por isso que eu trago as coisas dessa forma, e porque é uma construção da Carol pequenininha que começou a ler e escrever,
e leu o Canadá e disse quero morar no Canadá um dia, até essa Carol de hoje que mora no Canadá e que está vivendo, estudando e fazendo as coisas que eu sinto que eu devo fazer, né, enquanto ser humano na Terra. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito das minhas formações, posso compartilhar aqui com vocês. Eu tive a honra de ter professores de diversos lugares da América, então, desse continente, na verdade, né? Melhor a gente evitar um pouco essa palavra América, e depois eu posso explicar por quê, nesse continente. Então, professores do Canadá, dos Estados Unidos, do Peru, da Guatemala, do Brasil, e formações então em yoga, yoga nidra, tantra yoga, vipassana, a minha formação como doula de parto e pós-parto. Agora eu estou fazendo outras 2 formações continuadas com doulagem. Então, assim, é o que eu falei para vocês, eu estudo isso é minha vida, né? E é um servir, assim, que vem da minha alma mesmo, porque eu tenho muito interesse nesse tipo de conteúdo. E o meu trabalho como jornalista, que é tentar organizar esses saberes e documentá-los o máximo possível. Eu acredito que vocês abriam muita dúvida, talvez, sobre o que é todo esse trabalho, mas é um pouco do que eu faço atualmente. Eu agradeço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!